Depois de um período de longa enfermidade, foi em maio que nós tivemos problema na vista, cirurgias. Agora já estou com óculos, já posso ver de longe, um pouco de perto. Peguei uma pneumonia, mas já estou curado, para a honra e glória do Senhor Jesus, e retomando meu posto como pastor da igreja. E nessa noite eu quero mesmo que Deus me use. Pela manhã estivemos falando sobre o tema da igreja e hoje queremos continuar. O tema da nossa igreja para 2024 é o caminho da santidade. É o maior desafio da vida cristã nos tempos pós-modernos. Como é difícil caminhar o caminho da santidade nos dias de hoje. Com tudo que temos às mãos, a mídia, tão tenazmente nos ataca. Às vezes com golpes baixos e sujos, tentando fazer que nós, como povo de Deus, crentes, separados, justificados, vacilemos e relaxemos na nossa vida de santidade com Deus. E eu quero continuar trabalhando esse tema nessa noite. Quero convidar os irmãos a que leiam comigo um só versículo. Josué, capítulo 3, versículo 5. Será o grande tema dessa noite e o grande desafio de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Assentados como estamos, vamos todos juntos ler o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. Disse, todos juntos, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Só as mulheres. Disse. Os homens. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Pai, a tua igreja reunida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pecadores se reúnem. Vem à casa do pão buscar o alimento espiritual. Oh Deus, como nós precisamos de uma palavra de santificação nessa noite. Andamos tão dispersos. Andamos tão apegados com as coisas do mundo. Oh Deus, ajuda-nos a nos separar. Como povo santo, nação santa, separada. Queremos ser diferentes. No vestir, no falar, nos nossos comportamentos sociais, no trabalho. Oh, ajuda-nos a sermos crentes santificados pelo poder da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabes que eu não tenho nada em mim mesmo, pecador. Porém, quero me colocar como instrumento nas tuas mãos. Eu possa usar o teu servo e falar aos corações aqui presentes. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Uma ilustração. A igreja aqui já conhece, já fiz essa ilustração aqui várias vezes. Mas como tem muita gente nova, eu me lembrei dela e estava com saudade dela. É a ilustração da águia. Eu fazia bem quando era mais jovem. Eu estou meio velho, talvez eu desafine no grito da águia. Mas ela nos prepara muito bem para a mensagem dessa noite. Conta-se que um certo caçador, andando pelas montanhas, no vale, uma montanha alta, ele tinha visto um ninho muito grande de uma águia. E andando por baixo, ele viu que um filhote havia caído daquele ninho e estava lá no vale, se debatendo, ferido, com a asa quebrada. Aquele caçador piedoso pegou aquela águia, aquele filhote de águia machucado, e levou para casa. Curou dela.
fez uma tala, pôs remédio na sua asa. E ela toda desconcertada, jovem ainda, dentro de casa, não era o local mais adequado. E ele ficou pensando onde colocaria essa águia para que ela se restabelecesse. E ele lembrou do galinheiro. E levou a águia, filhote de águia, ferido para o galinheiro. E ali o tempo foi passando. E ela convivia muito bem com as galinhas. E é impressionante como o comportamento dela começou a se adequar ao ambiente. De repente, ele viu aquela águia que estava quase boa, batendo as asas, mas ela ciscava como galinha. Ele achou estranho. Como pode uma águia ciscar? É o meio, o ambiente que ela vive. O tempo foi passando e aquilo incomodava o caçador de ver aquela águia agora crescida, com as asas grandes, se debatendo. Quem sabe preparando-se para alçar voo, mas ela não conseguia alçar voo. Ela ficava cacarejando agora. Imagine, uma águia cacarejando como galinha, ciscando no galinheiro como galinha. E nós sabemos que as águias foram criadas por Deus e chamadas para voar nas alturas. É assim que diz o profeta Isaías: como águia sereis e voareis nas alturas. Mas aquela águia estava no galinheiro e não conseguia sair dali. Mas ela começou a treinar. Ela batia suas asas e tentava, desengonçada, a correr e a subir sobre a tela de arame do galinheiro, mas ela batia na tela e voltava. Isso foram várias tentativas. O caçador observando. Mas num dia ensolarado, um céu azul, anil, pela manhã, uma outra águia começou a voar nas alturas e a passar sobre aquele galinheiro e a emitir o som próprio da águia. Tui! Tui! Aquela águia no galinheiro ouviu aquele som familiar e ela começava a olhar para cima para ver de onde vinha aquele som que lhe era tão familiar. E ela vista aquela águia a voar nas alturas, um voo maravilhoso, e ela ali no galinheiro, então, impactada com o grunhido extraordinário daquela águia que voava nas alturas, ela toma impulso e tenta bater asas e vai tentando sair do galinheiro, e com grande dificuldade ela batia na tela e voltava. Pensou, quem sabe, em desanimar, mas ela olhava para cima e era desafiada a continuar. E voo. Coisa mais linda. Nas alturas. A águia voava. Ela voltou para trás, pegou o impulso, começou a bater suas longas asas, e então pegou o impulso, saiu correndo num pequeno galinheiro, e batendo as asas, ela conseguiu superar o alambrado, a tela, e começou a voar, e começou a voar cada vez mais alto, até que ela se encontra com a outra águia nas alturas, e ambas começaram a voar, a alçar voos altos, porque elas foram chamadas e criadas para voar nas alturas e não viver num galinheiro. Você sabe por que Deus tem te chamado, meu querido irmão? Qual o propósito de Deus para a vida de um crente? É para voar nas alturas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Querido, Josué era tão jovem, era tão moço. Moisés, seu líder espiritual, seu guia, havia morrido, e agora ele é desafiado a guiar o povo pelo deserto,
a atravessar rios, a enfrentar cidadelas, muralhas, problemas, dificuldades. Por isso ele se sente tão pequeno, ele se sente tão desanimado, Josué. E assim Deus o visita e diz a ele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Mas o que tinha aquele jovem em suas mãos? O que Josué tinha em suas mãos? Absolutamente nada. Ele tinha apenas as promessas de Deus. Ele tinha um povo problemático debaixo agora da sua responsabilidade, um povo murmurador. Ele tinha um rio transbordante a atravessar. Ele tinha uma enorme cidade, como disse, com grandes e fortes muralhas para atravessar. Em outras palavras, eles tinham sonhos, desejos, expectativas e queriam ver todos eles alcançados e realizados. E Deus sabia disso. Assim como nós também temos os nossos sonhos, os nossos desafios a serem realizados. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, sabe dos nossos sonhos e propósitos. Deus conhecia o propósito e o coração do seu povo. Deus amava o seu povo e queria conduzi-lo até a terra prometida. Por isso eram tremendos os desafios, tremendos. E Josué se sentia tão pequeno, tão impossibilitado de fazer aquela obra. Por isso Deus dá a ele a mais específica instrução: Josué, é preciso uma preparação. Não se entra assim num desafio desse sem uma preparação. E a melhor delas é esta: santifica a tua vida e deixa o resto comigo. E assim Josué vê a situação do povo. Eles apenas vinham caminhando pelo deserto, despreparados, contaminados por todo tipo de pecaminosidade, murmuração, reclamação, saudade do Egito, saudade da cebola. Você sabe da história. Cheios de problemas e controvérsias, um povo pecador, miserável, não é? E isso custou, inclusive diz a palavra de Deus, que eles ficaram rodando 40 anos no deserto, até que todos eles morressem por causa dos pecados e dessa contaminação pecaminosa que estava tomando conta do coração daquele povo. E às vezes eu fico pensando que nós caminhamos no mesmo processo. Como nós somos às vezes ingratos, reclamamos, murmuramos. Como nós nos cedemos às coisas do mundo de hoje. Facilmente nós nos contaminamos com os pecados de hoje. E Deus nesta noite quer nos desafiar a uma preparação para um ano diferente. 2024 seja o ano mais abençoado. Para isso nós precisamos nos preparar e atender o apelo do Espírito Santo, do tema da igreja, que é caminho da santificação. Nós somos uma geração hoje, inegavelmente, que queremos a bênção. Eu disse hoje pela manhã, e nós vivemos correndo atrás da bênção. Todo mundo quer uma oração forte, todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer um milagre. Muitas vezes nós queremos entrar naquela fila especial de oração, não é? Porque queremos as bênçãos, queremos os dons espirituais. Mas, queridos, tudo isso tem um preço, segundo as Escrituras. Isso custa muito. E há um preço a ser pago no processo da santificação. Você tem a sua participação. Você tem que fazer parte desse processo. Por isso, a ordem divina era essa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha
no meio de vós. Por isso, nessa noite, queria trabalhar um pouco sobre essa questão da preparação de Josué para enfrentar os seus desafios e aquele povo contaminado pelo pecado. Em primeiro lugar, quando você vê o histórico do povo, era preciso que aquele povo entendesse que esse processo de santificação haveria de custar a sua justiça própria. O povo de Israel se achava. O povo de Israel, depois das 10 pragas, eles cresceram no egoísmo, no orgulho, na vaidade, achando que de fato eles eram a menina dos olhos de Deus. Temos um Deus, o Deus das 10 pragas, o Deus que fez sucumbir a Faraó. Nós somos a menina dos olhos, nós somos um povo santo, nós somos um povo especial, e agora fomos libertos milagrosamente. Nós somos o povo de Deus. Aí começaram assim a trabalhar e a crescer a justiça própria, como nós mesmos fazemos. Quando nós mesmos achamos que somos crentes por demais, religiosos por demais, santos por demais, piedosos por demais, consagrados por demais, e cresce em nós a nossa justiça própria. O desafio era que aquele povo precisava se desfazer de todo o orgulho. Deus começa a trabalhar isso no coração de Josué. Esse povo é orgulhoso. Esse povo tem justiça própria muito aguçada. Esse povo precisa se humilhar. Escuta aqui, meu irmão, nós precisamos ser mais humildes. Crentes humildes, piedosos, sem justiça própria, sem ter pensamentos altivos, sem sermos crentes presunçosos acerca da nossa própria bondade. A Bíblia diz que não há ninguém bom. Se você pensa que você é bom, você está com a sua justiça própria muito aguçada. Você não é bom, eu não sou bom, não há ninguém bom, disse o Senhor Jesus. Por que me chamas de bom, disse Jesus ao moço rico. Não há ninguém bom. Cuidado com a sua justiça própria. A santificação vai te custar uma vida de quebrantamento, uma vida de boca no pó, uma vida de piedade. Reconhecer que você não é digno da salvação, não é digno de nada. Você terá que contentar-se, meu querido irmão, em ir para o céu como um pobre pecador, salvo exclusivamente pela graça gratuita, devendo tudo aos méritos e à retidão do Senhor Jesus Cristo, de outro, não de você mesmo. Por nós mesmos nada conseguimos. Cuidado com a justiça própria. É preciso fazer morrer essa nossa justiça própria e passar a depender totalmente da graça de Deus. Homens piedosos, os pais da igreja, oravam com o rosto no pó, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador miserável, indigno, não há nada de bom em mim mesmo, faz morrer a minha justiça própria. Santificai-vos, Josué, faça morrer a sua justiça própria, dependa de mim, eu sou o Deus que te conduzirá. Queridos, precisamos estar dispostos a desistir de toda a nossa confiança em nossa própria moralidade. Sim, não, você se acha tão cheio de moral, não é? Você quase não peca. Não, você é muito santo. Porque a gente acha que alguns pecados são maiores do que os outros. Não se iluda, não se engane com a sua justiça própria. Não se baseie nela. Você precisa fazer morrer a sua justiça própria. Essa sua moralidade, essa sua respeitabilidade. Achar porque ora muito, porque lê a Bíblia, porque vem frequentemente à igreja, ou porque seu trabalho social é ativo e ajuda tanta gente.
Disse certa feita um piedoso lavrador: escutem, Senhor, é mais difícil negar o orgulho próprio do que negar o próprio pecado. Como é difícil negar o orgulho próprio. Como nós somos orgulhosos. Eu sempre digo aqui que a pior carne na terra dos animais é a carne humana. É a que é pior de todas, é a que cheira mais, muito mais mal depois da morte do que os outros animais. Porque nós somos orgulhosos. E isso quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa justiça própria. Você quer que Deus faça maravilha na sua vida, sua história de vida? Entenda isso. O processo da santificação exige que você faça morrer a tua justiça própria. Assim Josué entendeu que aquele povo precisava de uma lição, de um quebrantamento. E entendeu. Muitas vezes as mãos de Deus pesavam sobre aquele povo por conta da justiça própria. Em segundo lugar, a proposta da santificação faz-nos entender que um homem, para buscar a santidade na sua vida, além de desistir da sua justiça própria, ele precisará desistir de seus pecados. Hoje falamos pela manhã. Ele deve estar disposto a abandonar cada hábito, cada prática que são pecaminosos e errados aos olhos de Deus. É preciso voltar-se contra tais práticas, lutando contra elas. O apóstolo Paulo usa a expressão: eu esmurro meu corpo para que não seja desqualificado. É preciso entrar numa luta, numa batalha contra os nossos próprios pecados, romper com as práticas pecaminosas que gostamos, que talvez já fazem parte da nossa história de vida e a gente nem ache mais que seja pecado. É preciso fazer morrer as paixões carnais, diz a palavra de Deus. É preciso crucificá-las, esforçando para mantê-las sob o controle. Não podemos dar trégua aos nossos pecados. Santificai-vos. Precisamos trilhar o caminho da santidade, meus irmãos. Se nós quisermos ser abençoados de fato por Deus, alcançados por graça sobre graça por Deus, é preciso entender que nós somos chamados à santificação, à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso pagar preço. Coisas precisam morrer, justiça própria, vaidades pessoais e os pecados que amamos e que são escondidos e prediletos, que desagradam ao Espírito Santo que habita em nós. Lute contra isso, não desista, não pode haver trégua. Você precisa considerar todos os pecados inimigos de Deus, inimigos mortais nossos. Nós precisamos odiar o caminho da iniquidade. Irmãos, isso não é fácil. Pregando aqui, mas eu sei que não é fácil, é luta. Mas é preciso querer, é preciso se dispor. É dizer, eu quero, esse ano eu quero lutar mais contra minhas fraquezas, meus pecados e a iniquidade. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Diz ainda a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuadamente mal o desígnio do nosso coração. E ainda diz a palavra de Deus: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas. Queridos, essa infecção da natureza permanece no homem.
mesmo em nós regenerados. Elas estão tão profundamente enraizados, implantados. São raízes da corrupção humana. E mesmo depois de termos sido regenerados, renovados, lavados, santificados e justificados, feitos membros vivos do corpo de Cristo, essas raízes permanecem vivas no fundo dos nossos corações. Tal qual o mofo da parede. Sabe aquele mofo da parede? Você tira, raspa, ele volta. Você põe um outro reboque, uma outra tinta, passa um tempo, ele insiste em voltar, ele volta. Nunca nos livraremos desse mofo, enquanto não for dissolvida esta casa terrestre, deste nosso tabernáculo. Mas uma coisa você pode fazer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Se Deus está desafiando a Josué, é porque há uma possibilidade de nós nos tornarmos mais santos. É possível. Deus nos ajudará. O Espírito Santo nos ajudará. Em resposta aos nossos clamores e às nossas orações e choros e lágrimas, Ele virá e de repente um milagre acontecerá. E você se tornará livre, liberto dos grilhões dos seus pecados. Há um preço a ser pago, para que amanhã possamos ver as maravilhas de Deus. Caminho da santidade. Abrir mão dos pecados, lutar contra eles. Esse é um processo, essa exigência divina. Foi o que Josué fez ao povo. Trabalhou com o povo, lutou para que o povo entendesse que era preciso buscar santidade diante de Deus. Oh, que povo que deu trabalho para Moisés e para Josué. Você sabe da história. Em último lugar, a santidade, o caminho da santidade, que é uma ordem divina, vai custar ao homem a aprovação do mundo. Querido, se um crente quiser agradar a Deus, terá de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Queridos, não deverá considerar estranho se você for humilhado, vilipendiado, ridicularizado, caluniado, perseguido, principalmente nos dias de hoje, com a sua posição, com a sua postura de crente. Você vai ser atacado, humilhado. Vai te custar a aprovação do mundo. O mundo não vai te aprovar, vai te perseguir, vai te odiar, de tal maneira que as suas palavras sejam pervertidas e as suas ações sejam mal interpretadas. É uma luta. A santidade é um processo e é uma luta. Luta não ser aprovado no mundo. Queridos, naturalmente, nós somos avessos a qualquer tratamento de justiça. Nós gostamos de ser bem tratados. Ninguém gosta de falsas acusações. É horrível alguém te acusar com falsas acusações. Não seríamos feitos de carne, de osso, se não desejássemos contar com a boa opinião das pessoas. Como é gostoso você contar com a boa opinião das pessoas que falam bem de você. Como isso faz bem para a gente. Mas nem sempre será assim no mundo. E isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Nossos filhos têm que ser preparados para enfrentar o mundo. Será sempre desagradável, será alvo de calúnias, difamação, mentiras. Viver solitário, viver incompreendido. Não há como evitar isso nos tempos de hoje. Numa universidade, como um crente vai lidar numa universidade? Com todos humilhando, zombando a sua postura e o seu testemunho. Queridos, o cálice que o nosso Senhor Jesus bebeu de humilhação, ser ridicularizado, humilhado, perseguido,
também deve ser sorvido por nós. Nós precisamos aprender a beber o cálice que ele bebeu, cálice da humilhação, da perseguição, sermos mal falados. Entenda que é um preço que nós precisamos pagar. Nós não seremos aprovados pelo mundo se nós buscarmos a santidade. Não. Vai ser uma luta. No seu trabalho, você vai ser perseguido. Na escola, na família, no mundo aí fora. Vão zombar de você, da sua postura cristã, de um jovem, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher verdadeiramente convertida, transformada. É o que disse hoje pela manhã. Nós precisamos de gente convertida na igreja. Você precisa ter um encontro com Jesus, meu querido irmão, se converter de verdade. Deixar de ser apenas um religioso, um reformado, um protestante. Você precisa ser um crente convertido, transformado pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para enfrentar os dias maus e difíceis que nós estamos passando, para que o processo de santificação seja uma coisa real na nossa história de vida. Crentes verdadeiros, dispostos a pagar o preço, de lutar contra a sua justiça própria, de se achar tão crente, tão especial, de lutar contra os pecados que nós secretamente guardamos e amamos. Preciso lutar, dizer basta, dizer não quero mais, me ajuda, Senhor, e de enfrentar as calúnias e as perseguições quando você tomar essa decisão. Sabe que muita gente fica postergando a conversão exatamente porque não quer ser maltratado pelo mundo. Não. Falar, você é crente? Tá por fora. Perder algumas amizades. Por isso a pessoa não toma uma decisão, fica com o pé no mundo, o pé na igreja. Mas, queridos, chegou a hora, e a hora é esta, em você entender que Deus está te desafiando a uma vida de santidade. Queremos ser uma igreja aqui, local, de pessoas santas, que estejam lutando pela vida de santidade, buscando o caminho da santidade, confessando pecados, buscando a ajuda de Deus, orando mais, clamando. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde às nossas orações, Ele faz um milagre, Ele te liberta das cadeias, dos grilhões, dos vícios, dos pecados. Jesus liberta o maior pecador, Ele libertou a mim, Ele pode libertar você. Ele não quer que você leve uma vida cristã miserável dentro de um galinheiro, ciscando como galinha, cacarejando como galinha. Deus tem te chamado para ter uma experiência transformadora com Cristo Jesus e voar nas alturas como águia. Como águia sereis. O águia. Consagra a tua vida, meu irmão. Santifica a tua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus. Você sabe qual é a tua fraqueza, cada um tem a sua fraqueza. Você sabe qual é aquilo que está te atrapalhando na santificação. Peça ajuda a Deus para trazer uma grande libertação. E você louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele te libertou, quebrou os grilhões, quebrou as cadeias, e você venceu o seu pecado, e agora está no caminho da santidade. Disse o Senhor, Josué, a luta é grande, o povo é ruim, o histórico do povo é terrível, mas se você se santificar, eu farei maravilhas na tua vida. Você não quer receber maravilhas de Deus na tua vida? Você não quer receber bênçãos de Deus na sua família, na sua prole, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos?
os seus netos, os seus bisnetos. Você não quer que a mão de Deus abençoe a sua posteridade? Santifica a tua vida. E amanhã o Senhor fará maravilhas no histórico da sua vida, da sua família. Ele guardará toda a sua prole e abençoará, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. A promessa para o povo de Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem santificar as suas vidas. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Sabe, gente, quando um navio está prestes a afundar, a tripulação não pensa que é um sacrifício muito grande jogar fora do navio qualquer carga. Imagine um navio transportando Lamborghinis, vários Lamborghinis, cada um de 3 milhões, Ferraris. E o navio está prestes a submergir por causa do peso das ondas. A tripulação não terá dó e nem pensará 2 vezes em jogar no mar toda a carga preciosa. Quando um membro do corpo chega a gangrenar, apodrecer, um homem submete-se a qualquer cirurgia, a qualquer operação, até mesmo a amputação daquele membro, contanto que a sua vida seja salva. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Uma religião que não custa nada, não vale nada. Um cristianismo barato, destituído de cruz, mostrará ser um cristianismo inútil, que não pode obter a coroa. Portanto, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai, eu oro por essa gente. Aqui estamos, lutando nesse mundo mau, contra as hostes de Satanás, contra os nossos próprios pecados, nossas fraquezas. Olha para essa gente, Pai. Tem misericórdia deles. Envia socorro, dá ordem aos teus anjos. Liberta os que estão cativos, aprisionados, agrilhoados em vícios, pecados. E converte verdadeiramente corações. Converte pelo poder que há no Evangelho de Cristo Jesus, do qual não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Converte gente, transforma a gente pelo poder do Evangelho neste recinto, neste lugar. Converte os moços, as moças, os homens, as mulheres, converte os corações. Transforma essas vidas e santifica cada uma delas. Santifica, Senhor. Queremos ser separados, diferentes, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a nossa oração em favor da tua igreja. Ó Espírito Santo, opera. Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Age no meio de nós, poderosamente, pois nós oramos confiados no nome que está sobre todos os nomes, nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, e todo o povo de Deus diga amém.